Olá, gente. Hoje a gente vai continuar o nosso tema, que é convergência de variáveis aleatórias, o tema da terceira parte desse curso. E a gente viu já um tipo de convergência de variáveis aleatórias, que era a convergência quase certa. E basicamente, a questão que a gente tinha é que a gente viu que uma sequência de variáveis aleatórias é uma sequência de funções. E a gente não tem uma definição a princípio para o que significa dizer que uma sequência de funções está convergindo. Então a gente viu uma possível definição, que era a convergência quase certa, na aula passada, e agora a gente vai ver uma outra definição. Então a gente vai ver uma outra maneira que a gente poderia dizer que uma sequência de variáveis aleatórias está convergindo. E a princípio essas duas definições são diferentes. Então a gente está realmente tentando construir uma possível definição de convergência de variáveis aleatórias e, e não existe uma única maneira de fazer isso. Então a gente vai ver uma outra definição na aula de hoje. Mas antes da gente começar essa definição, vamos rever aquilo que a gente fez nas últimas aulas. Então vamos lá. A gente basicamente estava falando de desigualdades de cauda algumas aulas atrás, né? Que a gente controla qual é a probabilidade da gente observar um evento extremo. Isso aí, um evento, em outras palavras, um evento em que a variável aleatória x fica longe da média dela. A gente viu três desigualdades de cauda aí, desigualdade de Markov, Chebyshev e Chernoff, e elas vão ficando cada vez mais fortes, mas é claro que elas exigem condições adicionais para serem aplicadas. Então, para a desigualdade de Markov, bastava a gente ter a esperança da variável aleatória x definida, e a gente tem essa desigualdade aí 1 sobre epsilon, né? Então, a esperança de x sobre epsilon, né? Depois, com base na desigualdade de Markov, a gente construiu a desigualdade de Chebyshev, em que a gente vê que a probabilidade do evento caudal é menor ou igual à variância de x sobre epsilon ao quadrado. A gente vê que epsilon ao quadrado vai mais rápido, 1 sobre epsilon ao quadrado vai mais rápido para zero quando o epsilon fica grande do que 1 sobre epsilon. Mas, em contrapartida, a gente precisa que a variância de x seja finita. E daí, uma outra desigualdade que a gente viu é a desigualdade de Chernoff, que é uma desigualdade do tipo exponencial, que muitas vezes ela é mais útil para provar a convergência quase certa. E a gente viu que se a função geradora de momentos de x está definida, e a gente tem essa desigualdade que a probabilidade de x ser maior ou igual a epsilon é menor ou igual para qualquer que seja t, que é a função geradora de momentos de x calculada no ponto t sobre e elevado a t epsilon. E e elevado a t epsilon, 1 sobre e elevado a t epsilon, vai exponencialmente rápido, né, para zero, que é muito mais rápido do que 1 sobre epsilon ao quadrado. Então, com essa desigualdade aqui, a gente consegue geralmente provar resultados muito mais fortes quando a função geradora de momentos está definida portanto, ela é uma ferramenta muito útil. Inclusive, no último atendimento, a gente teve que usar a desigualdade de Chernoff e o que vem dela, né, que é a desigualdade de Hoeffding, para provar um caso de convergência quase certa. Tá bom, então com isso a gente terminou a parte de desigualdades de cauda, né? E daí a gente conversou sobre convergência quase certa. Então a gente viu a nossa definição, né? A gente diz que o xn converge quase certamente, ou em inglês almost surely, para x, se o conjunto de elementos do espaço amostral, em que o limite de xn de ômega, né? Então se a gente fixa um ômega, xn de ômega é uma sequência de números reais, a gente está vendo quando que essa sequência de números reais xn de ômega converge para o número real x de ômega. E a gente diz que xn converge para x se o conjunto de ômegas em que esse limite é satisfeito tem probabilidade 1. Então, para quase todo ômega, xn de ômega converge para x. E a gente viu um teorema e alguns resultados muito importantes relevantes em relação à convergência quase certa, né? A gente viu, em primeiro lugar, a unicidade da convergência quase certa. Então, se o xn converge quase certamente para x e o xn converge quase certamente para y, então a probabilidade de x é igual a y é 1. A gente viu que isso não significa que para todo ômega x de ômega é igual a y de ômega, mas significa que para quase todo ômega x de ômega é igual a y de ômega. E para nossos fins, isso é o suficiente para dizer que o x é igual a y. E daí a gente viu um teorema-chave, um teorema muito importante para provar a convergência quase certa, que a gente vai quase sempre usar ele quando a gente tem, por exemplo, uma sequência de variáveis independentes. Nesse caso é muito difícil a gente contemplar o espaço amostral,
completo, né? E esse lema permite que a gente estabeleça a convergência quase certa sem olhar para o que acontece para xn de ômega para todo ômega, né? Ele permite que a gente abstraia um pouco dessa necessidade. E a gente tem que olhar só para esses eventos ANM complementar, que são os ômegas em que o valor absoluto da diferença entre xn de ômega e x, isso é maior ou igual a 1 sobre m. Isso é, os ômegas em que o xn não está na 1 sobre m vizinhança do x. E se para todo m a gente tem que a somatória da probabilidade desses eventos é menor que infinito, essa somatória é convergente, então a gente viu que o xn converge quase certamente para x. Então tem duas ferramentas que a gente viu para provar que uma sequência converge quase certamente. Uma delas é pela definição, né? Então a gente simplesmente vê a probabilidade dos ômegas em que o limite, quando n vai para infinito, de xn de ômega igual a x de ômega, e prova que a probabilidade desse evento é 1. E o outro é usar esse teorema-chave aqui, que ele é muito útil sempre que a gente identifica no enunciado ou num problema que a gente está interessado, que a gente tem uma sequência de variáveis independentes, ou uma sequência que é função de variáveis independentes. É claro que tem outros resultados mais fortes e muito que a ser falado sobre convergência quase certa, mas para efeitos desse curso a gente vai se ater a essas técnicas de demonstração. É claro que às vezes pode aparecer um exercício diferente, mas essas duas técnicas já são muito poderosas. Então, isso completou aquilo que a gente viu para a convergência quase certa, e na aula de hoje a gente vai ver uma outra coisa, que é convergência em probabilidade. Então, como eu falei, é uma outra definição do que poderia ser a convergência de uma sequência de variáveis aleatórias. Então, no próximo vídeo a gente vai ver a definição. Até lá!